Seja Deus, e ele encontra lá na casa de Eunice Lodge um jovem chamado Timóteo. Esse jovem, desde a sua mocidade ou da sua infância, esse jovem cresceu observando e guardando os estatutos da palavra do Senhor. Esse jovem, apesar de ainda ser criança, a sua avó e a sua mãe ensinavam esse jovem a guardar a palavra do Senhor. Eu queria fazer aqui uma aplicação, pais e mães que estão aqui. Vocês têm a função de instruir os teus filhos no caminho do Senhor. O provérbio vai dizer: pais, instrui teu filho ao caminho do Senhor, que ainda na velhice ele não se desviará dele. Louvado seja Deus. Aleluia, glória. E quando Paulo ele tem encontro com Timóteo tinha cerca de 20 anos, louvado seja Deus. Só que quando Paulo observa, querido, Paulo vê um jovem. Só que Paulo, com o olhar da fé, com um homem espiritual, ele consegue ler, ele consegue ver além do que os seus olhos conseguem ver. Ele vai ali porque ele tem fé, porque ele tem intimidade com Deus, porque ele olha de longe e fala: esse é diferente, esse é separado, esse é consagrado e esse eu chamei. Só que quando Paulo ele observa Timóteo, ele vê um jovem diferente. Ele vê um jovem que tem chamado. Paulo observa Timóteo e vê um jovem que tem ministério. Paulo olha para Timóteo e, querido, eu queria te dizer a respeito de Timóteo, porque Timóteo, ele sendo filho de uma mãe que era judia, ele também era filho de um pai grego. E por ter também o seu pai ser grego, Timóteo enfrentava algumas rejeições entre o povo de Israel. Timóteo, ele tinha alguma dificuldade de exercer o seu chamado. Quem sabe também por causa da sua pouca idade, as pessoas olharam e diziam: esse é jovem, esse não sabe. Mas Paulo, quando embaixo do olho, diz: esse aí é separado, esse aí tem unção, esse aí tem graça, esse aí tem ministério, esse aí tem chamado. Ei, eu quero te dizer nesta noite: não importa o que os homens dizem ao teu respeito, não importa o que já te falaram a respeito de você, eu quero te dizer que o Senhor, ele conhece, e o Senhor tem coisas grandes para você. O Senhor sabe do que você precisa, o Senhor sabe do que você vai ser lá na frente. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Porque o homem, muitas vezes, quando ele não tem o olhar espiritual, o homem, muitas vezes, quando ele não tem a compreensão espiritual, ele olha e vê simplesmente o jovem. Ele olha e vê o menino. E Paulo olha aquele jovem, Paulo diz: esse jovem é diferente. Há uma coisa diferente nesse jovem, querido. E você, a gente carrega a marca da promessa, a gente carrega a marca da aliança, porque a Bíblia diz que ele te comprou foi com sangue, querido. E você carrega a marca da aliança. Glória a Deus. E aí Paulo olha para aquele jovem desmerecido por muito, e Paulo vê um jovem diferente. De Timóteo havia sinais que ele era diferente. Muito jovem ainda, que sabe, não tinha maturidade para entender e compreender a respeito do seu chamado. Apesar de ser um jovem que tinha uma vida com Deus, apesar de ser um jovem que tinha intimidade com Deus, mas quando Paulo observa esse jovem, Paulo diz: esse aí tem chamado, esse aí é diferente. Glória a Deus. Muitas vezes o ser humano vai olhar a gente assim. O ser humano vai olhar a gente e não vai dar valor. A Bíblia diz que não foi diferente com Davi. A Bíblia diz que passaram todos os 7 filhos de Jessé. E certamente Samuel olhou e disse: é esse porque esse tem voz, porque esse tem aparência. Mas a Bíblia diz que passaram todos, e o Senhor disse: não é nenhum deles. E quando manda chamar aquele que estava lá no campo, não tinha aparência, não falava bonito, não tinha capacidade, não era doutorado, não tinha doutorado, não tinha graduação, não tinha faculdade. Mas o Senhor disse: esse eu escolhi, chamei para ser rei, esse eu escolhi também para ter ministério, esse eu escolhi também para ter chamado, esse eu escolhi e chamei para minha obra. É desse jeito, Deus. Por quê? Porque muitas das vezes na nossa caminhada, a gente olha e fala: como é que eu vou falar um dia como o pastor Edilson? Como é que eu vou falar do amor de Deus como o pastor Edilson fala? Como é que eu vou ensinar? Como é que eu vou aprender da Bíblia como o pastor? Ei, o Senhor te chamou, querido. É
verdade. O Senhor te chamou. E quando o Senhor te chama, e quando o Senhor nos chama, Ele não depende da tua capacidade, Ele não depende do teu estudo, Ele não depende daquilo que você sabe fazer, o que você não sabe, Ele não depende do teu cenário. Quando Ele chama, Ele capacita, quando Ele chama, Ele levanta, e Ele faz fazer a obra. É uma bênção. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. E aí está aquele jovem tendo encontro com o missionário Paulo. E creio que Timóteo ele ficou admirado. E Paulo disse: olha, eu vou levar esse jovem comigo. Eu vou levar esse jovem comigo porque esse jovem é uma joia. É um vaso de honra. É alguém que o Senhor tem chamado. E a Bíblia diz que Paulo ele pega Timóteo, ele começa a viajar com Timóteo. Ele começa a levar Timóteo com ele, e no meio da sua caminhada, ele vai ensinando Timóteo a respeito do amor de Deus, ele vai ensinando Timóteo a respeito de como é a viver uma vida segundo a vontade de Deus. Ele vai instruindo esse jovem, e chega certo dia, pastor, que esse jovem Timóteo, ele é encarregado simplesmente de ser o pastor da igreja de Éfeso. Glória a Deus, desse jeito, Deus. Só que eu quero te dizer uma coisa. Se eu dizer para você que na caminhada com Jesus não tem desafio, eu estou mentindo. Se eu dizer para você que na caminhada com Cristo você não vai ter problema, eu estou mentindo. Esse evangelho não é o evangelho da verdade. Se eu dizer para você que a caminhada com Cristo acabou os problemas, vai tudo bem, eu estou mentindo. Isso não é o evangelho de Cristo. A Bíblia diz que agora Paulo pega Timóteo, coloca Timóteo como pastor na igreja de Éfeso, para ali instruir os irmãos, porque havia alguns irmãos que havia se corrompido e estaria se levantando como opositor da doutrina e da palavra do Senhor. Então Paulo pega Timóteo e coloca lá, e esses irmãos começam a se levantar contra Timóteo. Ele, muitas vezes ele tem um ministério, muitas vezes, marido, até no seu cantar aqui vai ter pessoas que vai se levantar contra você. E irmã Fernanda, muitas vezes no seu pregar, no seu falar de Jesus, vai ter pessoas que vai se levantar contra a senhora, vai ter. Eu quero te dizer que no ministério com Cristo, na caminhada com Cristo, há dificuldade, há se luta. É verdade, meu Deus. Eu não quero vender um evangelho de mentiras para você. Eu não quero que ele dê um evangelho de engano. Mas, irmão, o que é que há diferente se eu estou luta no mundo e eu estou luta na igreja? É porque aqui você não está sozinho. É que aqui ele está contigo todos os dias, até a consumação do século. É que aqui quando a luta for grande, quando você dizer, Senhor, eu não estou aguentando, Senhor, eu vou parar. Ele pega pela tua mão e faz tu caminhar. A Bíblia diz que Isaías ele está no meio do vale de ossos secos. Ele diz: a mão do Senhor, ela me fez andar em meio do vale. O lugar era de morte, o lugar era um lugar horrível. E a Bíblia diz que a mão do Senhor foi um profeta. Glória a Deus. E o que mais? A Bíblia diz que Israel está no deserto. E no deserto, Deus pega Israel e conduz Israel. E a Bíblia fala que de noite vinha uma nuvem, porque o calor era muito e a nuvem vinha sobre o povo. A Bíblia diz que de noite também o frio era extremo no deserto. E o Senhor acendia uma coluna de fogo. Eu estou dizendo: você glória não a Deus, está aleluia. só. Tem desafio na caminhada, tem luta na caminhada, mas eu sou teu Deus. Eu te pego pela mão e te faço descer. E você quer mais? A Bíblia fala sobre um jovem chamado José. Esse jovem vai na prisão. E a Bíblia diz que até na prisão, pastor, esse jovem prosperava porque na luta o Senhor era com José. Porque na verdade o Senhor estava com José. O Senhor não desampara. A Bíblia diz mais também sobre Abraão. Abraão fala para Ló: nossos rebanhos são grandes e nossos pastores estão brigando. Aqui que não tem como caminhar junto. Tu escolhe o lugar que tu escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolher a esquerda, eu vou para a direita. A Bíblia diz que Ló, ele olha as Campinas, diz: olha, Campinas verde, eu vou para as Campinas. A Bíblia diz que Abraão fala: então eu vou para o deserto. Por quê? Porque Abraão entendia que até no deserto o Senhor estava com ele. Se o Senhor é contigo no deserto, vai prosperar. Se o Senhor é contigo no deserto, você não vai parar. E se o Senhor é contigo no deserto, Ele te dá a vitória. Amém, Jesus. Mas eu quero te dizer